muita alegria que hoje nós estamos aqui para ter mais um encontro do Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT de Florianópolis. E nós temos aqui hoje duas pessoas muito especiais que vão falar conosco sobre um assunto tão importante e necessário, né? Vamos falar sobre fé e a comunidade LGBTQIA+, à luz da fé, do Estado Democrático de Direito, e vamos aprender um pouco aqui. Eu quero me apresentar, nós vamos nos apresentar também para as pessoas com baixa visão, pessoas que não enxergam. Eu me autodeclaro parda, estou com um turbante, estou de brinco de argola, meu cabelo é castanho até o ombro, eu estou com uma camiseta vermelha do Comitê Lula Livre, com uma blusa vermelha também, e ao meu fundo tem a bandeira vermelha do PT. Eu quero passar a palavra para que se apresente a nossa vereadora Carla Aires, vereadora do PT de Florianópolis. Boa noite a todas, todos e todes também. Muito obrigada pelo convite do Núcleo Evangélico do PT para a gente estar compartilhando este momento e as reflexões, né, propostas essa noite. Eu sou cientista social de formação, ativista feminista pelos direitos humanos e também pelos direitos da população LGBT, e estou vereadora pelo PT em Florianópolis. Neste momento aqui, eu estou na Câmara, né? Sou uma mulher lésbica de pele clara, de cabelos castanhos e curtos, olhos castanhos também. Estou vestindo um moletom branco, ao meu fundo uma parede cinza, do meu lado direito algumas bandeiras e do lado esquerdo algumas folhagens verdes. Mais uma vez, boa noite e muito obrigada pelo convite, Amanda. Obrigada, Carla. E o nosso outro debatedor é o apóstolo Jota. Eu peço que ele se apresente para nós. Boa noite, eu sou o apóstolo Jota, fundador da Igreja Apostólica Acolhidos por Cristo, e estamos desenvolvendo um trabalho de inclusão a nível nacional e internacional. Sou homem branco, uso chapéu branco, óculos, estou vestindo uma camisa vermelha. Ao meu fundo tenho alguns livros, ao qual são a minha paixão. Estamos aqui juntos para hoje debatermos em prol da inclusão, algo tão necessário no Brasil neste momento em que estamos vivendo. Obrigada, pastor Jota. Então, nós vamos fazer em blocos, né? Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Jota, uma pergunta para a vereadora Carla, e vocês terão 10 minutos para responder. Quando estiver próximo de 10 minutos, eu vou ver aqui qual objeto que eu vou mostrar para vocês, só para avisar para vocês começarem a finalizar a fala de vocês. E aí a gente vai para o segundo bloco, e assim sucessivamente. Então, pastor Jota... Avisas com uns 2 minutos, 3, Amanda? Pode ser. Tá bom, obrigada. Tá. Então, a Carla tinha pedido para eu começar pelo pastor Jota, então, por isso eu não vou dar a prioridade às mulheres, que a gente sempre dá para as mulheres a prioridade. Então, pastor Jota, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua jornada como líder religioso até aqui e como a igreja evangélica encara a homossexualidade e, na sua opinião, como ela deveria encarar. Boa noite a todos. É um tema que tem sido muito pertinente, principalmente nos últimos anos. Eu venho de uma igreja tradicionalíssima no Brasil e uma das igrejas campeãs de preconceito com os nossos irmãos homoafetivos.
a uma luta de 23 anos, desde 1998, eu venho estudando a Bíblia e a homossexualidade. Sou heterossexual, casado com a pastora Vanessa, pai do Miguel e do João Lucas, e não tinha motivos para lutar em prol da comunidade LGBT, olhando dentro da minha casa. Mas quando eu olho além dos portões da minha casa, eu vejo uma comunidade que vem sendo, ao longo de séculos, deixada para trás pela igreja, e simplesmente por falta de compreensão, por falta de entendimento, por falta de vontade de compreender as Sagradas Escrituras de muitos dos meus amigos de trabalho na religião. Eu era extremamente homofóbico, não via possibilidades de conviver juntamente com o público LGBT, muito menos na igreja. Mas ao longo destes anos de estudo, principalmente ali 2015, 2016, onde eu concluí meus estudos, eu entendi que a Bíblia, ela nunca foi um livro homofóbico. A Bíblia nunca foi preconceituosa e a Bíblia nunca excluiu o público LGBT. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, o homem, a mulher, são seres humanos. Não são seres que dependem de uma sexualidade para se apresentarem a Deus. Quando eu olho um pastor com a falta de capacidade de acolher um LGBT na igreja, eu começo a entender que isso é uma falta de amor, não somente de conhecimento bíblico. Porque se nós olharmos o que João escreve na primeira epístola, ele diz que Deus é amor. E o amor é o principal mandamento. Quando eu tenho amor, eu me coloco no lugar do outro, eu tenho a empatia com o outro. Se olharmos o público LGBT cristão, 90% eu posso afirmar que já tentaram não ser homoafetivo. E não conseguem. A igreja demoniza, a igreja muitas vezes apresenta uma cura, uma libertação, porém ela é sem êxito. E isso acaba não surtindo efeitos e trazendo um prejuízo gigantesco para a vida da pessoa, para a família, para a igreja e um prejuízo financeiro enorme aos cofres públicos. E diante de tudo que nós estamos vivenciando, nós tivemos um retrocesso muito grande nesses últimos anos, principalmente com o atual cenário extremista nacional, e isto é algo que me preocupa muito. Até quero deixar um gancho para a Carla depois, se ela quiser comentar algo. E é um prazer estar aqui novamente junto com a Carla, quando ela foi candidata a deputada estadual, se não me engano, a gente fez uma live juntos, foi bem lá no início. E o preconceito religioso, ele traz um grande prejuízo aos cofres públicos. Por quê? Ele gera uma sequência de fatos que se repetem. O LGBT cristão, dentro da falta de acolhimento familiar, social e religiosa, ele vai se fechando dentro dele mesmo. E para conviver no meio religioso, ele é obrigado a praticar o hábito da mentira. Só que ele não está mentindo que não comeu o doce ou que não tomou uma Coca-Cola. Ele está escondendo uma identidade e acaba sendo um ator da sua própria vida. E ao longo dos anos, quando o tempo vai passando, isso vai trazendo alguns prejuízos. E muitos prejuízos psicossomáticos. Isso vai afetando psicologicamente
em graus elevados. E quando chega em um certo momento, vai desenvolvendo depressões, vai desenvolvendo tentativas de suicídios, vai desenvolvendo uma série de fatores que o desmotivam a viver. E isso afeta muito também no desenvolvimento de uma carreira profissional. O cidadão ele é LGBT, a igreja força ele a um casamento heteronormativo. A sua vida secular, o desenvolvimento profissional dele fica travado, porque tudo fica parado em prol de algo que não está resolvido, tudo caminha no entorno. Se um dia eu assumir uma realidade que é a minha vida, tudo vai mudar. Então eu não consigo focar para ter um desenvolvimento profissional. Isso acarreta uma série de prejuízos. E quando chega no âmbito da saúde, essas doenças psicossomáticas que acabam acompanhando e se desenvolvendo ao longo da vida, tudo vai canalizando para a saúde pública. E quando chega na saúde pública, quem vai cuidar e quem vai arcar com estes custos? São os cofres públicos. E qual é a origem desses problemas? É a igreja, que recebe alguns benefícios do governo para que ela possa ajudar a sociedade a viver melhor. E neste ponto, neste quesito, ela é a causadora de um grande malefício que destrói vidas, destrói famílias, destrói casamentos, destrói projetos, destrói futuros. E o mais delicado, faz com que muitas pessoas cometam o suicídio e continuem vivas. O que acaba sendo mais triste ainda, porque essas pessoas deixam de viver as suas próprias vidas. Elas simplesmente vegetam e não conseguem viver a plenitude. Eu sempre gosto de olhar o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz que ele dá vida e vida em abundância. E quando nós chegamos com a comunidade LGBT, a igreja tira a abundância e tira a vida. Entra na contramão do que é o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos fazer com que isto tome um outro rumo. Nós precisamos fazer com que essa identidade preconceituosa da igreja ela seja substituída pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, pela plenitude da vida. Jesus, ele nos conhece desde a nossa formação. Ele é o grande arquiteto, o grande engenheiro. Ele que nos formou. Então, ele sabe o que somos. Não precisamos mudar a natureza pelo qual ele nos formou. Eu tenho implorado aos meus amigos que pregam o evangelho, parem, ouçam e entendam que um LGBT, ele não precisa mudar a sua identidade sexual. Ele precisa viver, ser feliz, encontrar a plenitude e encontrar a dignidade dentro da igreja. Porque desta forma nós vamos juntos caminhar e chegar na eternidade. Acho que já foi o tempo, né? Isso, eu mostrei, como eu não tinha dito, eu vou mostrar o livro, tá? Aí quando eu mostrar, tá faltando 2 minutinhos. Ok. Então, agora pastor, não é a hora ainda de fazer os apontamentos, mas de fato é muito triste, né? A gente vê partir da religiosidade, que é algo que tem que ter como consenso o amor, né? Uma prática de preconceito, de ódio, que tem rebatimentos importantes e perversos, né? Então, Carla, eu gostaria que você nos falasse sobre as proposições do seu mandato e como é ser a única vereadora LGBTQIA+, de Florianópolis,
que é a cidade que concentra o maior índice de violência para a comunidade LGBTQIA+. Cerca de 80%, né? Nós temos aqui mais alto. Com você a palavra. Obrigada, Amanda. Eu vou começar do final, né? Da pergunta. Acho que a linha de raciocínio, para mim, fica melhor naquilo que eu penso que é importante pontuar, até em diálogo também com o Jota, que eu também fico muito feliz em reencontrar. Nós fizemos, sim, uma live sobre liberdade religiosa, né, Jota, na campanha de 2018, que aconteceu, inclusive, aqui na casa de uma amiga, na Ercílio Luz. E nas nossas 3 campanhas, assim, e também na minha prática militante, social, né, e também partidária, eu compreendo como muito importante que o debate aconteça entre as partes que aparentemente na sociedade, né, são polos de tensão. E no contexto atual existe essa quase uma polarização, né, entre política, religião e o debate sobre a diversidade sexual e de gênero. E em Santa Catarina também a gente vive isso, né? O que faz, de algum modo, com que a gente seja em Floripa, tem esse índice alto de violência diante dos demais municípios do estado, inclusive, até por uma característica que também vai se reproduzindo do ponto de vista regional, né? A gente tem uma diversidade regional também muito grande, com valores diferenciados, culturas diferenciadas, e a capital tende a ser, ou o litoral, né, pela nossa característica mais turística e metropolitana, tende a ser um espaço em que, em tese, as pluralidades de vivência poderiam ser mais abarcadas, o que não acontece de fato, né? E na realidade, embora exista também um esforço da prefeitura, das gestões de Floripa, de tentar vender a nossa cidade como uma cidade que a gente chama de gay-friendly, né? E que é amiga dos LGBTs, mas na vida real existe muita dificuldade para isso em vários setores, né? Na vivência mesmo do espaço público, no acesso ao Estado, no acesso às políticas públicas, né? Na liberdade, digamos, profunda da gente vivenciar a nossa existência na nossa plenitude, como colocou o Jota, né? Porque algo que acho que é muito importante a gente compreender, e por isso que eu falei que é importante que esses polos que parecem opostos, né, na verdade, eles são muito relacionados, é que, assim, qualquer sujeito, né, qualquer ser humano, qualquer indivíduo, né, minimamente, ele tem na sua essência, existem dois fatores que é constitutivo de qualquer sujeito. É a religiosidade e a fé, seja em qual manifestação que se dá, desde os primórdios da busca do entendimento do que é ser algo no mundo, em qualquer momento da humanidade. Alguma forma de manifestação de religiosidade e fé se expressa, né, pelos sujeitos, pelos indivíduos, em qualquer forma de organização social também. E a sexualidade. A sexualidade na sua pluralidade também, seja ela a heterossexualidade ou a homossexualidade, porque parece que quando a gente fala em orientação sexual, só tem orientação sexual quem é homossexual, né? E que a heterossexualidade não é uma orientação sexual também reforçada, constituída e abarcada por diversos dispositivos da sociedade, né? Seja pela mídia, seja pela política e seja por uma parcela das religiões, né? E parcelas dentro de determinadas religiões também, por exemplo, dentro do cristianismo, que está mais né, na seara do escopo da denominação evangélica, neopentecostal e tudo mais, não é unanimidade as posições
ditas preconceituosas e mais ortodoxas. Está aqui, né, o Jota, e está aqui todo o debate que o nosso núcleo também pretende fazer do ponto de vista partidário. E a questão é que, historicamente, a homossexualidade ela sempre foi interpretada como perversão, pecado, doença, né, por ser divergente de um comportamento padronizado por essa sociedade que, no fundo, o que padroniza é o seu caráter capitalista, né? Porque a sociedade capitalista precisa padronizar os corpos e os comportamentos dos corpos e dos indivíduos. Precisa tornar esses corpos produtivos de indivíduos, de mão de obra e de mercado consumidor. Então, você padroniza a heterossexualidade como um comportamento que reproduz essa vivência, né? E cria toda quanto é mística sobre a homossexualidade. E qual que é o reflexo disso, né? É justamente a negação dos direitos pelo Estado. Porque quando você padroniza comportamentos e o Estado, numa sociedade capitalista, é o principal ator, né, que reforça esses padrões, a gente tem a negação, como colocou o Jota, do acesso à saúde, do acesso à educação, do acesso à empregabilidade, né? Os olhares taxativos, né? Como se nós, homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, fôssemos isso só em quatro paredes, só quando nos relacionamos, né? Só quando andamos de mãos dadas com os nossos parceiros, como se a sexualidade ou a nossa orientação sexual se resumisse a práticas sexuais e comportamentos afetivos, quando, na verdade, a expressão da homossexualidade, assim como da heterossexualidade, né, de qualquer orientação sexual, se reproduz, sim, em hábitos, comportamentos, em demais relações sociais, seja no emprego, na família, né, na cultura que consome, no gosto que tem, né? Então, é a lógica de relação social a partir da vivência. E isso que o Jota comentou sobre a força, né, muitas religiões ou interpretações da Bíblia ou interpretações do ensinamento religioso, principalmente cristão, forçar casamentos heteronormativos que acarreta todo esse prejuízo psíquico, né, e até de mentira que o Jota colocou, é uma mentira e afeta psicologicamente a gente, né, aquele sujeito homossexual que porventura está forçado a uma outra condição, e a pessoa que está com ele também, né? É uma mentira em ambas partes. E a mentira, né, é um dos pecados aí muito originais, inclusive, né? Então, a própria igreja ou interpretação falaciosa da religiosidade acaba levando os seus fiéis a reproduzirem os pecados que eles próprios, né, buscam condenar. Então, eu acho que são reflexões importantes de se fazer. E aí, quando a gente fala de saúde, eu vou chegar aqui, né, sobre a questão do nosso mandato, para encerrar, isso recai na saúde pública, todo esse sofrimento e essa demanda, e a saúde pública recebe essa demanda, mas não tem estrutura para acolher, justamente porque o Estado é um Estado que põe limites e também as políticas públicas se padronizam a partir do princípio da heterossexualidade, né? E daí a gente tem todo o debate sobre a falácia e ideologia de gênero, o debate de gênero na educação, né? Uma demanda que agora impetraram a nós, que nunca foi uma pauta do movimento, que é essa tal de linguagem neutra, né? A gente nunca chegou e pautou isso, né? Existe uma parcela das pessoas que, inclusive, tem pautado o movimento a se manifestar sobre coisas que nunca esteve dado no nosso horizonte. E aí o desafio de um mandato como o nosso, né, de ser a primeira mulher lésbica assumida em Florianópolis, é justamente visibilizar tudo isso, fazer um debate por dentro dessa estrutura que busca dizer que nós não podemos estar aqui e tentar criar
instrumentos, seja do ponto de vista do debate, seja do ponto de vista efetivo de pautas, como a gente apresentou aqui, um projeto sobre empregabilidade trans no município, um projeto sobre publicidade inclusiva, um projeto sobre pobreza menstrual, que a gente pode voltar a tocar, que fala não só em mulheres e meninas, mas em pessoas que menstruam, né, porque a gente tem um debate de homens trans também, é tentar utilizar esse espaço para visibilizar isso. E fazer uma reflexão muito crítica, porque a religiosidade, ela deve ser, a liberdade religiosa, né, ela é algo que precisa se estabelecer, como eu falei, como constituição dos povos, da humanidade e também do Estado democrático de direito. O grande problema é quando o Estado se deixa absorver por essas concepções dogmáticas da má interpretação da religiosidade, né? E daí se utiliza disso justamente para criar um ciclo de opressão, e não é isso que a gente quer. Então, o nosso papel e desafio aqui também é fazer uma reflexão sobre isso, e é fundamental que o partido faça essa reflexão. Meu Deus, que delícia, gente, de debate, coisa boa. Nossa, quanta coisa, exatamente, né? Eu sou assistente social, a gente lida, né, com as leis para efetivar direitos, né? E os direitos precisam ser efetivados por quê? Porque pessoas estão sofrendo, né? Porque se pensa em criar leis para que possa efetivar direitos, é porque alguém está sofrendo. E quando a Carla coloca tudo isso para a gente ver de um modo tão didático, como não, né? Os seguidores de Jesus, pretos de Nazaré, vão ficar contra os direitos humanos, daqueles que sofrem. Que Jesus, que lá em Tiago, coloca assim, né? Que a verdadeira e pura religião, ela é para com os órfãos e viúvas. À época, eram os marginalizados daquela sociedade. E hoje, gente, com esse horror da Covid, com 600 mil mortos, voltou a ser os órfãos e as viúvas também, no sentido literal desse texto. Então, como, né? Como a igreja pode se colocar contra? E já que a gente volta em alguns assuntos que estão acabando de acontecer aqui no nosso estado. Pastor Jota, na sua visão, é possível aproximar os temas políticos do dia a dia do povo que vive a fé? Como politizar o povo evangélico de modo que esse grupo social contribua politicamente com uma sociedade mais justa? Vamos lá, pastor. É uma pergunta muito interessante, muito pertinente. Eu sempre gosto de avaliar as situações a longo prazo. E quando nós avaliamos a longo prazo, nós vimos que os governos que nós tivemos, praticamente 14 anos ali, nós encontramos muitos avanços. Nunca vimos igrejas fechadas pelo governo, nunca vimos pastores amordaçados pelo governo, mas nós estamos vendo hoje muitas pessoas sendo amordaçadas pelo governo. E nós estamos vendo uma juventude da igreja. Acompanhe uma linha de raciocínio. Nós tínhamos, durante este período, um preconceituoso que ele encarou o seu preconceito sendo levado para dentro do armário. E ele viu as ruas ganharem um casal homoafetivo de mãos dadas, ele viu os shoppings ganharem um casal homoafetivo de mãos dadas, ele viu os cartórios ganharem um casal homoafetivo registrando seu casamento civil, ele viu poucas igrejas realizando casamentos homoafetivos e ele ficou quieto. Porém, com esse momento agora, se vocês observarem, eu tenho 41 anos, eu não lembro de uma eleição onde a igreja participou em unanimidade na campanha, todos voltados para um segmento político.
E nesta última eleição, nós tivemos igrejas de norte a sul do Brasil fazendo o símbolo da vida. É cômico. Então, a igreja ela entrou dentro da política não com o intuito de melhoria e avanço para a sociedade, mas com uma ideologia retrógrada. E isto o que fez? Ressuscitou os preconceituosos e está criando uma geração de adolescentes e pré-adolescentes extremamente preconceituosas. E todos alimentados por um viés político. Isso põe em risco todos os avanços que nós já tivemos, e hoje nós temos o orgulho de ter a Carla como vereadora em Florianópolis. Isso é um marco muito importante. Mas isso tudo que está acontecendo hoje dentro da igreja é algo que preocupa esta geração de adolescentes daqui a 20 anos como pais. Porque não serão pais preconceituosos, serão pais extremamente preconceituosos, induzidos pela política, que estarão criando filhos extremos, não preconceituosos. E todo extremo ele é perigoso. Quando eu olho um extremo do bem, eu vejo uma banalização das necessidades. E quando eu olho um extremo do mal, eu vejo outra banalização das necessidades. Nós precisamos de trazer novamente um equilíbrio para que hajam os avanços com responsabilidade, sem perdas de direitos. Hoje nós vimos a juventude que no passado ela pouco queria saber de política, não queria fazer o título aos 16 anos porque ainda não era obrigatório. Hoje nós vimos este jovem, ele extremamente com um discurso político extremo, onde não há possibilidade de uma conversa, de um consenso e de um diálogo. Há uma ideologia, não há um debate ideológico. E a igreja ela está extremamente envolvida nisso. Nós precisamos que nossos líderes religiosos se atentem ao erro que podemos estar cometendo, porque isto num futuro próximo será algo irreparável. A igreja ela sempre trazendo a linha do amor, a linha do acolhimento, a linha da inclusão, a linha do apoio aos menos favorecidos. Quando ela entra numa situação extrema envolvendo a religião com a política junto a um extremismo, se nós olharmos lá para agora o que está acontecendo no Oriente, nós vamos entender o que o extremismo causa. É necessário criar mecanismos, e a igreja é o melhor mecanismo para isso, para que nós venhamos a centralizar essa ideologia dos nossos jovens. Precisamos politizar o jovem, mas politizar de uma forma onde haja o espaço para o debate, onde haja o espaço para que as ideias possam ser expostas e não impostas. Esta imposição que eu vejo acontecendo tem dividido famílias, tem dividido grupo de amigos, tem dividido casamentos. Como pastor, às vezes eu fico ali entre o punhal e a cruz, porque o casal brigou que um é extrema direita e um é esquerda. E se bobear, separa o casal. Então, esses extremos, essa luta acirrada, este fogo aceso que não é palha, hoje está com uma lenha que queima forte, ele precisa ser acalmado. E nós precisamos de criar estratégias para, junto da igreja que está toda pendendo a um lado, nós possamos trazer o equilíbrio, o fiel da balança. Se nós não conseguirmos fazer com que isto aconteça, eu vejo um futuro assustador.
Eu vejo um futuro onde talvez a nossa capacidade, a nossa possibilidade de levantar debates como este possa ser cerceada. Eu não quero crer que os meus amigos amantes da Bíblia não abrirão os olhos a tempo de voltar atrás, reavaliar, recalcular a rota, para que nós possamos juntos prosseguir rumo a buscar uma sociedade mais justa, mais acolhedora, com mais empatia. Quando falta o amor, falta Deus. E quando falta Deus, quem coordena é o mal. E quando o mal coordena, o prejuízo é certo. Nós não podemos permitir que isto vá adiante. Nós precisamos urgentemente fazer com que se encontre um retorno. Eu sempre vou a Criciúma e eu passo o maior trabalho quando vou em Criciúma, que eu nunca consigo fazer o retorno. Não se acha um retorno em Criciúma. Então nós precisamos sair de Criciúma e precisamos encontrar retorno. Porque senão nós teremos dias difíceis pela frente. Tenho mais alguns minutinhos ou já encerrou? Tem mais 2 minutinhos. Quando eu mostro o livro, agora 1. Pode falar. Então fica o meu apelo como pastor, fica o meu apelo como líder religioso, fica o meu apelo como pai, como homem, como esposo, que nós possamos nos unir, respeitando as diferenças, respeitando as ideias contrárias, respeitando as oposições, mas com a possibilidade de expor as ideias que vão trazer bem para a sociedade. O bem coletivo, a garantia dos direitos alcançados, a garantia da liberdade, a garantia de poder viver feliz, viver pleno, viver em segurança. A segurança do público LGBT, ela vem a cada dia diminuindo. Nós tivemos um casal de meninos na igreja e por estarem de mãos dadas num ponto de ônibus, aqui em Florianópolis, inclusive, eles foram agredidos a ponto de ficarem praticamente sem os dentes, porque estavam de mãos dadas. Falta amor, falta empatia, e parece que sobra ódio. E onde sobra ódio, onde eu encontro, talvez, o que seria a autoridade máxima do meu país, incentivando as pessoas a não comprar fuzil, mas eu confio em Deus. Eu sei que nos piores momentos, Deus ele se fez presente e vai mostrar um escape. Povo. Muito obrigado. Obrigada. Bom, não, a gente está fazendo em bloco. E lembrando aqui um pouco fala do presidente Lula, agora é justamente isso, né? O mandamento maior, os cristãos, é amar a Deus sobre coisas e o próximo como assim. E esse exercício do próximo religioso da época, porque Jesus conviveu com eles também. Claro, eu quero deixar aqui que eu estou falando do ponto de vista da minha ele vivenciou isso, né? Ele foi desafiado pelas pessoas, porque ele não apenas a mulher adúltera, ele conversou com a samaritana, e ele era chamado de amigo dos glutões. Então,
ele era esse amor encarnado, esse verbo que é amor. Então, assim, se a gente ficar só entrar nos textos da Bíblia, enfim, ter uma leitura, de repente entender, tá? Entrar nele ainda, vamos ficar só aqui, ó, nos fundamentos que resumem tudo. Mas se você ouvir uma notícia de que há pessoas passando fome, tá? Crianças desfalecendo a caminho, que há pessoas sem oxigênio, não há kits de intubação, e aí você, do outro lado, você vê o maior da nação zombar, fingir sufocamento, falar que é uma gripezinha. No nosso caso aqui, vir na nossa cara aqui, fazer motor e andar de jet ski, coisa errada. Coloque-se no segundo mandamento. Amar o teu próximo como... Gente, é de chorar. E aí eu quero trazer aqui, né, memória aqui, para nós aqui de Santa Catarina, estuprado, gente. É imoral acontecer uma coisa. Eu sou mãe, a minha filha tem 16 anos. Aí a gente já entra em outro estado também terrível. Do machismo estrutural. Mas se ela fosse, eu teria... Se fosse um menino de usar boné, de rua. Não dá para colocar o próximo, gente. Dá para se colocar no próximo. E aí, Lula falou, né? Ele falou assim, como é que eu vou me... Ele ainda falou, acho que a Guedes, né? Como é que a gente dorme? Que há pessoas que se queimam na hora de... Porque elas usam álcool. Porque as pessoas são de rua num frio terrível. Isso é desafiar a mim enquanto... Sabe? É essa provocação que a gente quer fazer ao nosso público, de modo geral, porque é imoral. Igualdade social é imoral. Você tem uma fé no Deus ou no Deus, tem uma fé, ela não vai ser no amor, porque vejo que combina. Não tem como. Como é que você vai justificar? Então, a arma não é o nosso símbolo. Né? Não, essa reflexão. E aí, o realismo que coopta tudo, cidades que não temos, ele gera dicas para que as pessoas, sobre elas, né? A ditadura que pesa para mulheres, que para os homens, a questão de produção, né? Para que não é dona do seu corpo. Agora, Florianópolis, nós passamos pela situação que perdeu, né, o seu bebê dela, sem que ela... E aquele caso ali só piora, porque ela também foi esterilizada. Então, assim, é uma violência atrás da outra. Mas o aborto não pode acontecer. Sou contra o aborto, né? Então, a questão da hipocrisia e de não pensar nas políticas. Eu gostaria, Carla, que você falasse 10.216 de 2000 e a lei, não, essa é a antimanicomial, que, na verdade, colocar como se fosse uma doença. Tem a lei 12.802 de 2003, conhecida como Juventude,
os direitos, né? Ser respeitado, e essa lei causou um pouco de que os religiosos são obrigados a não sei o quê, os pastores se não fizessem não sei o quê, quer dizer que a igreja ia ser perseguida, a pastoria se recusasse a fazer o casamento, coisa errada, ensinar e tudo, aí começa a fake news do rei, coisa errada também. Nada nisso, e nos falar um pouco. Tá, legal. Tá exatamente nessa questão do mas eu vou tentar dar um panorama como, às vezes, faço um exercício de entender esse processo, né? Justamente desses pais emblemáticos do período recente, né? E assim, o que eu vinha, o que eu falei anteriormente, né? A grão é quando utilizadas por dentro do Estado para ações, né? Inclusive de construção de outras políticas, seja todo esse debate das várias fake que envolve mais recentemente a política e da religião, e também da pauta sobre a diversidade sexual. Tem um histórico até de quem um pouco mais, porque esse termo ideologia e popularizado por esse que você colocou, né, a partir dos debates das reformas da educação, né, seja nos estados a partir de 2010, o termo ideologia de gênero é anterior, né, ele vem de já da Igreja Católica desde os anos 70, em convenções internacionais, se daí ali um gap de entender exatamente se no México ou na Argentina, foi justamente o ano em que houve o Congresso Internacional, né? Num debate global das mulheres sobre a autonomia dos corpos, todo isso que você coloca como pontos importantes. E aí esse termo originalmente lá como uma reação de setores da Igreja Católica, esse levante das mulheres em relação aos seus direitos. E ele foi recuperado por atores, né, igrejas neopentecostais, como de nações da Igreja Católica, nesse debate das reformulações. Porque os governos democráticos, né, pelo Partido dos Trabalhadores desde 2002, avançava na construção desse Estado democrático né, que incorpore e reconhece uma diversidade de sujeitos de direito, né, como aqueles sujeitos precisam ser pensados e amparados pelo direito, pelas políticas públicas, falando sobre que a assistente social ele tem que atingir as pessoas que mais... Então, nossos governos, essa interpretação a partir da pressão dos movimentos, que existem parcelas da população que os sujeitos aqui para dentro. E há um entendimento de quais são as... E daí até como cientistas são lá em Durkheim, quais são as missões mais responsáveis por socializar e reforçar
em qualquer indivíduo. 3 instituições responsáveis por isso. A família, a religião e a escola, a educação. E esses 3 elementos eles estão imbricados nesse, né? Bom, se a família e daí há um movimento, né, de a partir dessas interpretações, Jota colocou aqui da religião e tudo mais, trazer à tona de novo debate sobre o conteúdo da família, de quais famílias a gente está falando, de quais valores essa família tem que impetrar sujeitos e do que a escola lá, né? A escola não pode falar os temas, dentre eles o tema da diversidade sexual de gênero. Seria um momento justamente em que as reflexões, as crianças, sim, jovens, sim, os adolescentes, né? Há uma realidade de preconceito, uma realidade de muitos problemas dentro que seria difícil de ser contestado. Então, para nós, aí surge que pega a população muito mais para um foco do que as mulheres especificamente, porque eu acho que do período histórico ali por 2010, mais de 10 anos, né, que isso está mais popularizado, debate sobre a violência contra as mulheres, sobre na sociedade, né? Então a gente precisa de foco ainda não tão original da família e tudo mais. Então fica-se muito no debate sobre a população LGBT, e hoje nós não temos esse Estado democrático de direito de legislações. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Mas nós não temos uma lei que verse sobre direitos da população LGBT, porque esses espaços estão... eu não vou dizer que eles se fundamentalizam, eu vou dizer que eles não estão ocupados, né, para fazer esse contraponto. A gente está começando a colocar isso no debate de volta. Da gente tornar mais plurais está na raiz do que é uma de democracia e de representação. Falando isso ontem, eu acho, no espaço também que eu estava. Os espaços de representação, como a Câmara Municipal, né, da onde eu falo agora, ele da representação da sociedade tem algo, porque a sociedade não é formada 80%, 90% de homens, social definida, não deficiente, etc. Então, tem um gap na representação no sistema político partidário eleitoral colocado. Então, a gente precisa falar que esses espaços precisam se tornem radicalmente democráticos, do ponto de vista de um Estado democrático por justiça social, para que ele seja democrático, ele tem que estar certo para que essa parte de sujeitos ocupe esses espaços, né? Para que a gente das nossas especificidades, né, do que é específico, do que é específico dos negros, do que é específico dos gays, mas também para que esses sujeitos, os negros, os indígenas, os LGBTs, da política como um todo, né? E daí no que eu falei anteriormente, porque nós não somos isso, né? Essas especificidades só no nosso mundo privado. A gente ocupa. Então, acho que do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, é um pouco isso que a gente precisa fazer. E ouvindo, né, Jota, e você falar também, né, de pessoas evangélicas e tal, eu acho que é fundamental que a gente promete entre nós, né? Mas é algo que
cada vez mais cristãos que se contrapõem aí fora venham a público o contraponto do lugar de cristãos. Porque existe uma retorianismo. Isso daí é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E a gente não ser cristão para saber que não foi isso que Jesus disse, porque não é difícil ou não. Então, é fundamental assim, que... E queria, não sei como, mas venha cada vez mais a público essas menções, E talvez canais, inclusive na mídia, que muitas vezes está contra nós, para que a de vocês, a versão de vocês, o ar de vocês tome uma dimensão de contraponto, de enfrentamento, porque esse cenário que o Jota coloca é preocupante mesmo. É de medo, e pode se voltar não só para nós, para a parte mais fragilizada, mas uma versão de que coloque em xeque essas correntes minoritárias, talvez, ou não, da própria religião. Acho fundamental. Gente, não quero repetir, a gente precisa, sabe? E eu vejo que a gente também traz aqui, porque é só assim que a gente consegue construir coletivamente. É debate e é colocando o assunto e a pauta na mesa, Aí a gente vê que aqui você traz uma... o partido se abra. Estão, grande parte deles, desigrejados, porque eles disseram organizações religiosas, e eles venham lá dentro desse lugar que é dele, porque ele é ateísta, porque não sei o quê, porque esquerdopata. Agora, quando esse grupo evangélico, às vezes, chega no PT, realizando que hoje nós estamos aqui provando que não é, existe todo um estigma de nós, do tipo assim, eles elegeram eles, não sei o quê, sendo que não sei, Porque nós temos hoje mais de 30% da população. E não foi 30% evangélicos que votaram no Bolsonaro, mas a gente tem 30% tomando as abstenções, os votos brancos e nulos das eleições passadas. E o Haddad não ficou com pouco. Então, assim, a gente tem que problematizar essa questão, e não é para culpar ninguém, é para abraçar e acolher, porque nós somos como eles, Não somos ninguém, nós não somos práticos com ninguém. Então, é uma coisa que é um dado para a gente orar e, de fato, aquela soltar a mão de ninguém. Então, o que não é no inverso, Michele? Então, expulsou eles, mas o inverso é criminado, Exato. A gente precisa dar posturada, porque, assim, o amor vem, O amor vem, nós acreditamos nisso, porque cristãos acreditam nisso, que o amor vem. E a gente só pode, através do amor. É esse amor ao próximo, esse amor à situação e uma fé racional. E as instituições precisam cumprir o seu papel. O Tribunal Superior Eleitoral, dos disparos de fake news, todo o que a gente viu do fraudulento das últimas eleições. O STF não podia ser frente com o golpe, Então, habilitados, e que deve para o que eles exigem, que a defesa da Constituição Federal de 88 é de obrigação do STF. E no caso da Dilma, quantas coisas aconteceram
aconteceram para esse não cumprimento, vamos dizer assim. Então, agora, para as considerações, 5 minutinhos, eu não sei pela Beatriz ou pelo dia que queira fazer para os nossos debatedores, se for esse é o momento, e aí a gente passa para as considerações finais, 5 minutinhos para cada a próxima, para a gente continuar, né, essa construção. Ok, então, pastor Jô, por favor, suas considerações finais, provocações, enfim, 5 minutinhos. Sempre nós poderemos estar não unidos, mas unidos no mesmo propósito. Quando há uma reunião e não há o propósito fica desfocado. Mas o nosso grande propósito é falar da necessidade de o próximo, de entender, de compreender, de ter empatia, que parece que tem sido algo de grande onde a maioria não consegue encontrar nos dias em que temos. Mas eu acredito no Brasil, eu acredito no povo, eu acredito na nossa luta, acredito que juntos, unidos, nós podemos fazer a diferença nessa nação, nós podemos, de uma forma diferente, descendo. Já foi provado isso no próximo aí, não há muito tempo, de que é possível nós vivermos de uma forma, a opressão não bate nas nossas portas todos os dias. Eu creio que teremos agora a oportunidade de mudar esta página, mudar este cenário, trazer dias melhores para que possam viver em plenitude. E falando em plenitude, eu estou prestes a um livro agora também, já quero de antemão comunicar a vocês aí, vai ser lançado em novembro, setembro, e o tema do livro vai ser essas pessoas que lutam contra a inclusão, e ali dentro eu vou contar que 12 histórias de gays, de pessoas que foram curadas. O título do livro vai ser A Cura Gay Existe. E eu vou contar histórias de gays que foram curados do medo, do preconceito, da falta de vontade de viver, da falta de coragem para encarar os desafios de região. Vai ser umas histórias que serão contadas ali, vai ser muito fantástico. E o título, o intuito do título é com que esse pessoal leve conteúdo para dentro de casa. E vai ser algo assim fantástico, lançamento a nível nacional, com som em inglês e espanhol também, para ajudar muitas pessoas a terem esse preconceito. Que nós temos de um Brasil acolhedor, que ama, que olha nos olhos, entende, abraça, solta a mão de ninguém. Que Deus abençoe. Um beijão para todos vocês. Carla, é sempre um prazer estar junto contigo. Tive a oportunidade de ir ainda aí te parabenizar pessoalmente, mas eu creio que consegui essa brecha para poder dar um abraço aí, dizer que nós estamos juntos. Deus abençoe. Amém, que lindo. Eu, quando falou assim, foi cuidar, assim, 5 tipos de ruim, né? Mas eu entendi. Isso é curar, né, gente? Curar do ódio, né? Curar da indiferença, da hipocrisia, né? Porque e nós somos instrumentos. Jesus, ele nos convocou para Jesus fazer as coisas que ele vida e sozinho, ele não precisa ser seguido por ninguém, ele faria. Quando ele convoca a gente a seguir
É para quê? Para que sejamos íntimos dele. No que? Ação da vida e abundância. Não tem vida com fome, com desigualdade. Não tem vida com violência. Não tem vida em abundância. E se isso não for a beleza do Evangelho de Jesus de Nazaré, né? E nem quero saber Jesus, né? E é ele que está para as pessoas. Eu nem acho que elas não o aceitarão, porque ele é belíssimo, né? Ele é encarnado, né? É a beleza. E eu acho tão interessante, eu vou te passar a palavra para você concluir, vou falar uma coisa interessante. A última manifestação que a gente teve aí em Anópolis, aí no carro de som, me inscrevi, fui lei, né, do lugar que estou, de núcleo de evangélicos do... E pessoas, isso foi bem massa e tal. Esse carro de som, eu falo de Jesus de Nazaré. Evangélica teria esse sonho, pensar, olha, eu vou falar de Jesus à multidão, sobre Jesus. No viés político, pensar assim, não, né? Olha a idade que eu tive. De poder apresentar Jesus, que é amor, e que é com esse ódio, toda essa realidade de morte. Né? Assim, gente, que curioso, eu estou aqui por causa desse citar sobre Jesus e que ele não pode da oposição à morte e ele é um genocida. Carla, com você. Agradecer novamente assim nessa oportunidade, porque para mim, de novo, né, ativista, agora vereador, uma pessoa que é cristã, né, sou do não esse diálogo, inclusive e aí já convoca o setorial, né, e todo esse debate para que faça um debate e um pacto também frente a esse governo genocida e a esse projeto aqui para quem pode ter chegado depois na nossa transmissão enquanto né, enquanto sujeitos, enquanto essa polarização construída entre religião e o debate da diversidade sexual e de gênero e outra que precisa ser destruída, esse projeto também seja minado. E é muito bom, Jota, quero devolver, né? Se tivéssemos mais Jotas também falando sobre isso, construindo esse projeto e levando essa palavra do amor, como eu conheço o projeto, como eu conheço, né, de você. Um convite, Jota, para que quando o livro for lançado, para que a gente possa fazer conjunta também, ou pelo mandato, Câmara, né, um espaço aberto. Também. Aqui hoje na Câmara, alguns vereadores que são evangélicos, mas certamente deste não viés do cristão, né, e da palavra de Jesus, propagam, né, e constroem também convite aberto para que a gente faça alguma atividade conjuntamente, para que a gente rememore aquela atividade de 2018, que antes disso, que esse abraço
possa ter, né? O nosso gabinete está de portas abertas, Jota, mas como a todos os companheiros e dos trabalhadores. Então, estando no cafezinho aqui, né? Conhecer a gente aqui, enfim, o gabinete, o pessoal que quer tocar esse mandato. Uma boa a todas e todos que acompanharam, mas uma vez dizer que tanto eu quanto nós sempre abertos e à disposição para que a gente, eu não vou chamar vou dizer de uma conversa fraterna por temas também. Obrigada mesmo, Carla. Então, esse nosso acontece mensal e a gente quer conversar enquanto núcleo de... Então, a gente quer poder, com todos, trazê-los aqui para a gente, ao encontro nosso, nós falamos com a Marlina, Olho das Pretas, e a gente, então, utilizou esse tema também para como foi muito gostoso. E aí, o mês que vem, ela puder nos ajudar, vai ser sensacional a nossa e de sensibilização, né? Que a gente, uma vez que a gente coloca a cara, outros vêm e vê que existem. Eu decido caminhar, entrei com pessoas, ai, você é evangélica, oh, eu também sou, e tal. Quer dizer, a pessoa já pensa, olha, pode, né? Pode ter um evangelista, pode, sim, pode. Então, a gente começa já esse diálogo, não é uma imposição que mercadores fazem dentro, né? Tanto na TV como dentro das igrejas de parte, que estão nos assentamentos, estão nas ocupações, que eu já estive conversando com o Stégio e com o Boulos, nos falam isso, que eles têm os evangélicos, né, no movimento e no movimento MST, TST. Então, mostro esse diálogo. Obrigada a todos, boa noite a todos. E